Ao estudo e à leitura do livro Jesus no Lar. Situamo-nos no capítulo 20 e o tema é Caridade Desconhecida. São, como temos estado a ver nos dias anteriores, constituído este livro por capítulos pequenos. E como todos esses capítulos, o de hoje também nos traz ensinamentos em forma de uma pequenina história que é contada por Jesus a todos aqueles que se reuniam naquela noite em casa de Simão Pedro. Todas essas passagens de orientação e luz nos chegam da pátria espiritual pelo nosso irmão Neio Lúcio e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro era o tema daquela noite. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? E reparemos que passaram mais de 20 séculos e a nossa opinião sobre este assunto ainda é praticamente igual. Ainda desconhecemos o que é verdadeira caridade. Tantas vezes dizemos ou ouvimos dizer: se eu tivesse dinheiro, se me saísse o totoloto, fazia isto e aquilo, ajudaria quem precisa, tornaria mais leve a existência daqueles que estão à minha volta. Também era assim a opinião daqueles que estavam reunidos naquela noite. Com estas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contacto com as pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequenina virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda a denúncia torpe se perdia
inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão. Sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões de beneficência que o mundo conhece. Então, consideramos tudo isto que o nosso irmão fazia caridade? Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes. Quando de improviso foi aureliado por brilhante diadema e porque perguntasse em lágrimas a razão de inesperado prémio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Concluímos então desta leitura o que também é caridade. E é a caridade desconhecida, aquela caridade a que tantas vezes não ligamos, não prestamos atenção. E verificamos também que mesmo sem dinheiro, sem grandes posses materiais, ninguém é tão pobre que não tenha algo para doar. E sabemos que, ao contrário daquilo que se passava nos tempos de Jesus, as necessidades não são tanto de agasalho e de pão. Hoje, como nunca, se faz necessária, principalmente, a doação moral e pessoal. A caridade é tão simplesmente o amor em movimento. No fim daquela história, Jesus fixou nos aprendizes o olhar calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Joana de Ângelis, no seu livro Ofrenda, diz-nos: a caridade é sempre uma luz acesa, vencendo as trevas. E quem conduz uma luz beneficia-se a si próprio, em primeiro lugar. Não tenhamos dúvidas, quando praticamos o bem, somos sempre os primeiros a ser beneficiados. Que esta mensagem fique em nosso coração, em nossa mente, para com humildade conseguirmos sempre colocar-nos no lugar do outro, no lugar daquele que é diferente de nós. Porque, de facto, todos estamos indo para o mesmo lado, todos estamos caminhando para a casa de nosso Pai. Obrigada por me terem ouvido.